tem muita gente que fala em nome do Senhor. Você é uma pessoa que fala em nome de Jesus, falou em nome de Deus, tá bom. Tá bom não é suficiente. Uns até criaram um adágio, não, todos os caminhos levam, toda religião leva a Deus. Espera um pouquinho, não é assim não. O apóstolo Pedro vai dizer, irmãos, que melhor seria a gente nunca ter conhecido do que conhecer a palavra e desprezá-la. Porque não é a minha vontade boa, nem perfeita, mas a sua é. E ainda que eu não concorde, ainda que haja resistência, não leve em consideração a minha vontade, faça a sua. Corandel, na presença de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu até pensei que não pregaria essa mensagem hoje. Não que eu não quisesse, mas é porque nós temos uma escala, né? Então, de manhã o pastor Diego esteve aqui, eu fiquei no culto também, mas eu fui depois lá na congregação. E o pastor Felipe, que iria compartilhar conosco, ele ficou doente. O pastor Filho, ele ligou logo de manhã, essa gripe forte, muitos de nós, esses dias atrás eu tive também essa gripe forte, e aí eu falei assim, pastor, tudo bem, eu só não estou pronto para pregar, só isso o detalhe, né? Mas aí, quando eu cheguei da congregação, fui ler o texto da palavra de Deus, orar, pedir a Deus. E aí eu tenho a grande responsabilidade de compartilhar com você um dos textos muito difíceis, de fato, uma mensagem difícil, mas muito atual. Até parece que o profeta Miqueias está vivendo entre nós e falando sobre o que falou, embora 740 anos antes de Cristo. Então, para isso eu quero convidá-los para que nós pensemos sobre do trono ao templo, todos debaixo do juízo de Deus. Hoje não sobra ninguém, né? O profeta se levantou em nome de Deus para trazer uma palavra dura, principalmente para os religiosos daquela época, da nação de Judá. E essa mesma palavra é uma mensagem muito atual para nós religiosos, para os políticos, é uma palavra bem dura, uma exortação do Senhor. Mas nós sabemos que Deus é um Deus amoroso e o propósito de Deus é que nós nos arrependamos, nos voltemos para Ele sempre. Eu disse, escutem agora, governadores de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhe arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas Ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno,
Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Curva essa cabeça e ore a Deus. Peça a Deus para me iluminar e transmitir a palavra de Deus como ela é. Senhor Deus e Pai querido, muitas coisas boas já aconteceram aqui, agradáveis até. Mas nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos que o nosso ajuntamento não provoque a ira do Senhor, mas que o Senhor se sinta honrado, glorificado aqui entre nós. Portanto, Senhor, ajuda-nos para que, ao estudarmos a Tua palavra, sejamos fiéis e que o Teu Espírito Santo nos ajude para que não só transmitamos a palavra com fidelidade, mas nós a ouçamos com dedicação e coração aberto, Senhor, a fim de que, ao sair daqui, saiamos glorificando o Teu nome pelo Seu grande amor para conosco. Abençoe aqueles que também nos acompanham pela internet e até mesmo aqueles que assistirão depois dessa mensagem. Que o Senhor possa usar, ó Deus, para a glória do Teu nome, a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Miqueias, ele profetizou no 8º ano antes de Cristo. Ele era um homem da roça, o Miqueias. 40 quilômetros sudoeste, Mora 7, o nome da cidadezinha, um homem rural. E Deus o levantou para trazer uma mensagem dura ao povo de Judá. A Assíria já tinha invadido o país de Israel, já tinha aniquilado a nação de Israel do norte. Agora era Judá no sul. E agora o Senaqueribe, o rei da Assíria, que destruiu e dominou Israel, agora ameaça o sul. E ele manda recados. A época era do rei Ezequias. Já tinha se passado o reinado de Jotão, Acás e agora Ezequias. Ezequias era um homem até temente a Deus. Mas a situação era terrível. Embora o país estava próspero financeiramente falando, porque muitas pessoas vieram do norte para o sul, saíram da Assíria e vieram para Judá. Então havia muita opressão na parte de trabalho, e a economia ia bem, razoavelmente bem, mas havia muita opressão do pobre, muita corrupção, muito abuso de poder. E aí a nação de Israel, que já tinha desaparecido, mas agora a nação de Judá estava sofrendo, e o rei Senaqueribe diz: eu vou destruir vocês também. E era uma questão lógica, porque o Senaqueribe mandou um mensageiro dizendo o seguinte: eu já destruí todas as outras nações, os deuses das nações não valeram de nada, eu as destruí. Eu não estou entendendo por que vocês estão achando que vocês vão ser livres das minhas mãos. O próprio Israel eu destruí. Então agora, por que vocês acham que não vai acontecer com vocês? E ele então fazia desdém do Deus de Judá e do rei Ezequias. E Ezequias estava com medo e recebeu uma carta. Quando ele pegou aquela carta, ele pegou e levou ao templo, estendeu aquela carta lá e fez uma oração. Falou: Senhor, olha aí o que o Senaqueribe está falando. Eu não sei responder nada para ele, olha aí. E Deus, na sua misericórdia e graça, deu livramento. Senaqueribe não invadiu Judá. Mas apesar desse livramento de Deus, era uma nação ainda debaixo de muita corrupção. Espiritualmente falando, havia muita idolatria. Os sacerdotes eram
eram infiéis, os profetas profetizavam por dinheiro, os sacerdotes comercializavam o culto. E aí Deus levantou o profeta Miqueias para trazer uma palavra muito dura sobre aquele povo. Segundo os estudiosos, o propósito do profeta Miqueias era convencer o povo do pecado e levá-los ao arrependimento urgente diante de Deus. Essa é a função do profeta. Então ele tem que pregar a palavra de Deus com fidelidade, para que o povo, então, ouvindo essa palavra, na expectativa do profeta, o povo se voltasse para Deus. Tem 3 discursos aqui nesse capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 4, há uma mensagem dirigida para os magistrados, o povo que mexe com política, os líderes políticos. Do versículo 5 e 8, há uma mensagem para os profetas. E dos versículos 9 a 12, uma mensagem que combina para todos os profetas e os líderes, uma mensagem para todos. Uma palavra difícil e que o profeta precisava agora proclamar. Então veja, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o profeta mostra que o juízo de Deus vem sobre um trono que devora. Ele diz: escutem agora, governadores de Jacó, chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Então havia injustiça naquele país. Eu listei algumas coisas aqui que os estudiosos denunciam naquela época, contra esses homens, esses líderes. Abuso do poder, práticas de injustiça sistêmica, priorizava interesses próprios ou de elites em detrimento da população, usava o medo, a violência e o controle como instrumento do governo. E aí o Miqueias, nos 3 primeiros versículos, ele denuncia isso. Ele diz: arrancam a pele e a carne do povo. Uma linguagem figurada que expressa exatamente esse tipo de trono devorador. Um governo corrupto, o trono que devora, pode representar também a corrupção institucionalizada. Um governo assim sempre vai trazer tristeza e opressão para o seu povo. É isso que o profeta denuncia. É lógico, você pode pensar que eu estou lendo o jornal de ontem, mas não é. É que, apesar de ser 740 anos antes, essas coisas são características da sociedade, dos líderes, dos governos, de todos eles. Isso é um negócio que está muito patente, muito forte no coração dos líderes. Há uma corrupção. A pessoa às vezes tem até boa intenção, mas o sistema é tão corrupto que ele, embora bem intencionado, a hora que ele vê, ele já está envolvido nessas coisas. E o profeta diz: olha, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Sabe o que é o castigo de Deus? Vocês vão orar e Deus não vai ouvir. O pior castigo de Deus, segundo C.S. Lewis, como Deus castiga a gente? É deixando a gente fazer o que a gente quer fazer. Como que Deus castiga alguém? Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Porque quando Deus intervém na nossa vida e impede que façamos aquilo que nós gostaríamos de fazer, isso é o amor de Deus. Mas se Deus diz não, então vai. Seria o nosso castigo. O nosso castigo é Deus deixar a gente fazer o que a gente quer fazer. Por isso você ora a Deus: Senhor, se a minha não for a sua, ignora a minha. Ignora a minha, em nome de Jesus. Não deixa eu fazer, porque não é a minha vontade boa, nem perfeita, mas a sua é. E ainda que eu não concorde, ainda que haja resistência, não leve em consideração a minha vontade, faça a sua. Essa é a oração mais sábia que você pode fazer, porque deixar você fazer o que você quer fazer seria o seu castigo. Um trono que devora. Um diagnóstico aqui: olha só, vocês detestam o bem e amam o mal. Há uma inversão de valores, irmãos. Exatamente como nós vivemos na nossa sociedade. Chamam o mal de bem e o bem de mal.
essa inversão de valores, nós sofremos nisso, nós somos uns subversivos nessa sociedade. Com os nossos valores bíblicos, nós somos um estorvo, nós atrapalhamos. Nosso conceito de família, nosso conceito de honestidade, nosso conceito de adoração, isso provoca um mundo, sistema, que não ama a Deus e que jaz no maligno. E o profeta Miqueias se levanta para dizer: gente, vocês líderes, vocês não podem ser injustos. É uma mensagem ainda muito atual. Quando clamarem, o Senhor esconderá o rosto. O princípio, irmãos, é que a autoridade civil existe para proteger. Se ela oprime, ela torna-se um alvo do juízo de Deus. Então todos esses homens que têm autoridade, homens e mulheres, e a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, então vai ser julgado segundo Deus constituiu. Um dia vão ter que prestar contas com Deus. Não só eles, mas a todos nós que recebemos alguma autoridade. Autoridade na nossa casa, autoridade no trabalho, autoridade na igreja, todos nós que estamos de alguma forma revestidos de autoridade. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos provados pelos louvores que recebemos. Então Deus, irmãos, nos chamará a isso. E é bem verdade que o povo não acreditava. O profeta Miqueias falava, mesmo dando exemplo. Gente, vocês viram o que aconteceu lá em Israel. Vocês viram o que Senaqueribe fez. E agora vamos nos voltar para Deus. Abandonem esses deuses estranhos. Falava para os líderes: olha, desçam desse trono de opressão. Não façam isso com o pobre. Não façam isso. A Bíblia Sagrada diz aqui no profeta Oséias que à noite os caras já estavam pensando o que fariam no dia seguinte para tirar daquele que não tinha ou que tinha tão pouco. Uma opressão, uma corrupção tremenda. Eu imagino os aposentados daquela época. Imagina, irmãos, tem gente que rouba, desvia da merenda das crianças, a aposentadoria dos idosos. Isso não tem a ver, irmãos, com o governo aqui ou lá. Isso é uma corrupção desde o império aqui nesse país. Então, se você pensa que eu sou político partidário, infelizmente para você, não estou te apoiando nisso. Não é uma questão disso. O profeta Miqueias teve um ministério longo e passou por 3 governos. Jotão, Acais e Ezequias. Cada um de um jeito. E a palavra de Miqueias era a mesma para todos eles. Saiba essa nação que Deus trará juízo sobre nós, sobre esses corruptos, em todo o tempo. Mas, irmãos, não é só uma questão política, não. Mas é uma questão também religiosa. E aí não sobra para ninguém. Olha só, um púlpito que se vende. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz. A mensagem dele era baseada naquilo que ele podia mastigar. Então, se a mensagem, se a oferta é boa e agrada a ele, ele prega paz. Mas se não, ele prega outra mensagem. A mensagem está vinculada ao interesse do profeta. Meus amados irmãos, Deus trará juízo sobre isso. Sobre nós, pastores que sobem no púlpito. Você sai da sua casa, vem aqui para ouvir a palavra de Deus. E a minha intenção não pode ser agradar você, te dar um momento de entretenimento. Eu não posso fazer isso. O meu compromisso tem que ser com essa palavra. Eu não posso fazer desse culto, desse momento, como se fosse uma reunião da Amway, de venda de consórcio, em que você vai ser bem-sucedido e eu vou te motivar a vender mais. Não, irmãos.
A palavra de Deus muitas vezes vem a nós, é uma palavra exortativa, desconfortável, difícil de mastigar e comer. É amarga quando a gente engole essa palavra aparentemente doce. Qual que era o diagnóstico? Aqueles profetas pregam a paz a quem lhes dá pão, declaram guerra a quem nada oferece. Qual que é a condenação? Noite para vocês, ou seja, o sol se porá sobre os profetas. Isso é uma expressão para dizer, vai ser retirada a revelação deles. Vai ser como de dia. As visões que eles tinham, ou a palavra que vinha a eles, nada. Agora não tem mais palavra revelada. A palavra não pode ser mercadoria. A fidelidade profética exige independência financeira e coragem espiritual. Meus amados irmãos, quando hoje a gente ouve muitas pregações da palavra de Deus, nos templos superlotados por aí, os profetas, esses que se levantam para pregar, eles precisam pregar a palavra de Deus. Isso tem que fazer com que os nossos joelhos fiquem trôpegos. Tem que ter um temor no nosso coração. Porque a palavra de Deus é que vai fazer diferença na sua vida, no seu lar, no seu dia a dia. Se você abre o seu coração para essa palavra de Deus, às vezes uma palavra até dura para você, mas vai colocar você no trilho. A palavra de Deus vem sobre nós, sobre aquele que prega, sobre aquele que ouve. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a palavra é como se fosse uma espada de dois gumes. Corta de um lado e corta do outro. Corta do lado do que fala e corta do lado do que ouve. A palavra de Deus. É muito bom cantarmos louvores, é muito bom estarmos juntos, mas a palavra de Deus é que vai definir, irmãos, a nossa espiritualidade. Vai definir a espiritualidade dos adolescentes que estão aqui, dos jovens, dos casados, dos solteiros, dos idosos, dos patrões, dos empregados, dos desempregados. É a palavra de Deus que vai definir a nossa vida. Portanto, ouça a palavra de Deus. E deixa a palavra de Deus, então, colocar um prumo na sua vida. Mas também, irmãos, não só os profetas, mas os sacerdotes também, aqueles que eram responsáveis. O profeta falava e o sacerdote representava o povo diante de Deus. Só que também há corrupção por parte desses profetas, desses sacerdotes. O texto diz, olha, com respeito a esses sacerdotes, não está o Senhor no meio de nós? Tem um versículo que é mais específico do sacerdote, eu devo ter colocado aqui. Qual que é? Esse mesmo? Isso. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, usa o nome de Deus. Está o Senhor no meio de nós? Não está o Senhor no meio de nós? Amém, irmão, amém. Deus está no meio de nós. Nenhum mal nos sobrevirá, não vai acontecer isso não. Só vai ser coisa boa. Então esses profetas, esses sacerdotes, que têm um templo que lucra, o juízo de Deus também virá sobre eles. Qual que é o diagnóstico? Eles edificam Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Os juízes, os sacerdotes, os profetas, e se apoiam no Senhor. Tem muita gente que fala em nome do Senhor. Você é uma pessoa que fala em nome de Jesus, falou em nome de Deus, tá bom. Tá bom não. Não é suficiente. Uns até criaram um adágio, não, todos os caminhos levam, toda religião leva a Deus. Espera um pouquinho, não é assim não. Não é porque se fala em nome de Deus, tem que se falar com a palavra do Senhor, tem que ser coerente. Não basta falar em nome de Deus. Não se pode prometer o que Deus não prometeu.
Ou o Senhor está aqui entre nós, isso não vai acontecer, vai ser só assim, só assado. Não. A palavra de Deus diz que não deve ser assim. Esses profetas se levantam dizendo, mas não está o Senhor entre nós? Isso não vai acontecer. E a palavra de Deus diz, o Senhor vai trazer justiça sobre isso. Então, meus irmãos, é do trono ao púlpito o juízo de Deus. E começa pela casa do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Então, sendo assim, o que a gente precisa entender? Que ser só religioso, irmãos, não é suficiente. Pelo contrário, às vezes a religião, ela nos engana. É a religião que faz com que nós nos sintamos com uma falsa segurança. Não, amém, irmão, Deus está conosco e tal. Não, pera, tudo bem, mas nós estamos com o Senhor, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Os ensinamentos do Senhor, como que tem atingido a nossa vida? Nossa família, nossos relacionamentos interpessoais, nosso trabalho. Como? Quando nós estamos longe uns dos outros, como é que nós vivemos? Quando estivermos amanhã com os nossos amigos, colegas de trabalho, que não têm temor de Deus, como é que é? Como que eles olhando para nós, como que eles nos enxergam? Adoração autêntica transforma através da conexão espiritual. Palavra pura, ela liberta através da verdade e da clareza. Tem que ter palavra de Deus, irmãos. Uma justiça protege e sustenta a comunidade. A justiça de Deus, justiça real. Porque se nós não entendermos isso, só nossa religiosidade não é suficiente. Se tem alguma coisa que faz e nos dá uma certa segurança, é a religião. O profeta Amós, que também era um roceiro, quando ele foi proclamar a palavra de Deus, saiu de uma cidadezinha chamada Tecoa e foi proclamar a palavra de Deus, ele disse exatamente isso. Ele fala assim, buscai a Deus e vivei. E o Senhor estará no meio de vós, como vós dizeis que Ele está, porque Ele não está. Como o povo olhava a prosperidade do país, pensava, Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Até hoje é assim. As pessoas relacionam Deus porque está tudo bem com ele no emprego, ele vive no pecado, mas não caiu nenhum raio na cabeça dele. Então ele acha que está tudo bem. Se esconde atrás dos brados de glória e aleluia, uma vida cheia de pecados. Mas está tudo bem, não aconteceu nada, pelo contrário, olha, cada dia está mais sadio, mais rico e próspero, o Senhor está entre nós, e nós vamos ficando como que adormecidos, irmãos, relacionando a presença de Deus com coisas materiais, e achamos então que por causa disso, Deus está contente conosco, afinal de contas, nós estamos aqui, sadios, empregados, que coisa boa. Não relacione, irmãos, Deus com essas coisas. Isso quem faz é a religião. Eu pensei nesse quadro hoje à tarde, pensando na época do profeta, e como que Jesus Cristo afeta a nossa vida. O rei devorava o povo lá na época do profeta Miqueias. Os políticos corruptos, arrancando a carne do povo, oprimindo o pobre. O que Cristo é? O rei servo que dá a vida pelo povo. Olha que diferença. Por que o nosso culto é cristocêntrico? Porque Jesus, irmãos, ele dá a vida pelo povo. O profeta era corrupto, vendia a palavra. Jesus é o profeta fiel, que fala apenas o que o Pai mandou. Ele diz, eu falo o que o Pai mandou eu falar. João capítulo 12, versículo 49. O sacerdote comercializava o culto. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é o sumo sacerdote. Ele era tanto o ofertante quanto a própria oferta. Ele se ofertou por nós. Entende por que nosso culto é cristocêntrico?
Entende por que o centro do culto não pode ser a nossa religião, nem o profeta, nem o sacerdote e nem o governo? Tem que ser Cristo. Porque é em Jesus Cristo que nós encontramos, irmãos, a solução para a nossa vida. Eu pensei nessa frase aqui e pesquisei para saber se eu não estava fazendo nenhum plágio. Eu resumiria a mensagem do profeta Miqueias dizendo que a integridade de uma nação é medida pela justiça de seus governantes, assim como a integridade de uma igreja é medida pela pureza de seus pastores. Considerando isso, nós precisamos muito da misericórdia de Deus, meus irmãos. Porque a integridade de uma nação, que é medida pela justiça dos seus governantes, a cada dia nós sofremos mais nesse país, um mundo em guerra, fruto da ganância, da vontade de poder das nações, as mais fortes oprimindo as menos fortes. E aí a gente fica tentando justificar. Como é que a gente justifica o injustificável, irmãos? Numa guerra não tem vencedores, são todos perdedores. Vai falar para um pai, para uma família que perdeu um filho porque uma bomba explodiu lá no quintal. Vai defender política numa hora dessa. Não tem jeito, irmãos. Então nós vivemos um mundo difícil. Onde estão aquelas pessoas que foram sequestradas? Já se esqueceram delas? Ah, mas injustifica tanta morte? Como é que a gente vai resolver essa questão, esse dilema? Para que partido a gente vai? Tem saída não, irmãos. Tudo corrompido. Não tem lado. São todos errados. Um país corrupto, imoral. Um país que, como disse o cantor João Alexandre, vende a moral da nação. Esses políticos que vendem a moral da nação. Nós ficamos corados de vergonha. É muita imoralidade. Com crianças, de toda sorte. Nas redes sociais. Nossos filhos sendo bombardeados por pornografia. Casais presos com isso. Eu tenho conversado com homens casados, escravos de pornografia. Gente séria, mas que ficou viciado. Vício não é só fumar e beber, não. Tem vício de pornografia, vício de jogo. Esse país nosso virou um cassino, irmãos. Esses joguinhos aí, começa com uma brincadeira, a gente já perdeu, está perdendo a família. Tem gente dentro da igreja viciado nisso. É seu caso? Você está querendo o quê? Ficar rico? E entra nisso. Jogatina. Você não sabe que isso é pecado. Tudo que vira vício na nossa vida é pecado. Isso é um entretenimento. Isso é um entretenimento para não crente. Para quem é crente em Jesus, irmãos. Então se livre disso. Porque o inimigo das nossas almas vai fazendo um estrago na nossa casa, nas suas finanças, na sua moral, na sua família, no seu casamento. E você quer que eu fique contando piadinha aqui do púlpito para você? Você quer que eu fique falando que está tudo bem? Que você vai ficar rico, que não tem doença? Que se você der dízimo, Deus vai te dar 100 vezes mais? Você quer que eu pregue isso? Vai dar não. Vai dar não. A pregação é dura, irmãos. Para o governo e para quem está no púlpito. Esse é o tema da mensagem. É o tema da mensagem. Do trono ao púlpito. Todos debaixo do juízo de Deus. Quer saber? A Bíblia Sagrada diz que Deus vai começar o juízo dele na casa dele. Vai começar primeiro conosco. Comigo. Comigo. Começa conosco. Porque nós conhecemos. O profeta diz, vocês conhecem. O problema é porque vocês conhecem. Vocês deveriam, porque vocês conhecem, ter uma atitude diferente.
O apóstolo Pedro vai dizer, irmãos, que melhor seria a gente nunca ter conhecido do que conhecer a palavra e desprezá-la. Ele dá um exemplo nojento. Ele fala que é como se o vômito voltasse na boca do cão. O cachorro vomita. E como que ele vomitou? Pastor, é nojento, nojentíssimo. O apóstolo Pedro vai dizer que assim é aquele que conhece a Deus e não considera e não leva isso a sério. É como o vômito que volta à boca do cachorro. É como a porca que volta a se revolver na lama. Então, meus amados, o juízo de Deus é sobre nós, maridos que estão aqui, esposas que estão aqui, adolescentes, jovens, nós, irmãos. Não vamos irritar Deus com o nosso ajuntamento. Não vamos provocar a Deus como o povo provocou e o profeta teve que denunciar. Irmãos, é uma luta tremenda. Na palma da nossa mão. Aqui, ó. Se eu não entender que é corandel, se eu não entender que eu estou na presença de Deus, mesmo quando estou sozinho, assistindo a TV, a minha série, ou com o meu celular na mão, longe da minha esposa e filhos, se eu não entender corandel, eu vou corromper a minha espiritualidade, irmãos. Porque tem tudo aqui. E eu vou ter que escolher o que eu vou ver. Então depende, irmãos, da nossa postura. Nós vamos precisar de ajuda. Receba a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Deus que é o nosso bem, irmãos. Veja o versículo da palavra de Deus. É Jesus Cristo que faz tudo por nós. Por isso que a gente termina falando de Jesus Cristo. Porque Ele é o sacerdote. Bota para mim, querida, naquele quadro. Onde mostra Hebreus. Tem jeito, Bruninha? Isso. Vai no último, naquele quadro final lá, filha. Isso. Olha, Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o profeta fiel. Jesus é o servo. O rei servo. Amém? Então, receba aí, moçada, meninada, adolescente. Confie que Deus vai honrar você, Deus vai te dar o melhor. Confie. Confie na palavra de Deus. Vale a pena esperar. O seu corpo é templo do Espírito Santo, filho. Você, moça, adolescente bonita, pressão das colegas lá na escola. O quê? Você ainda não transou? Você é virgem ainda? Você diz sim. Eu estou me guardando para aquele que o Senhor vai me dar, meu esposo. Enfrenta isso de cabeça erguida. E seu homem, então? Você não vai na zona de prostituição? Nunca foi? Você não transa com a sua namorada? Meus amados irmãos, não vamos fazer. Nós vamos abrir mão dos princípios da palavra de Deus, não vamos crer que é verdade o que Deus falou. Uso de drogas. Não, é só a primeira vez, você não vai ficar viciado não, só experimenta. É? Eu trabalhei com adolescentes, usuários de drogas por 3 anos, irmãos. Meninos que chegavam, abraçavam a gente, queria fazer de mim um pai dele. Os meninos maravilhosos. Mas quem disse que eles conseguiam largar a droga? Começou por curiosidade, mas já não davam conta de sair mais. E é diferente. Era mais fácil a gente trabalhar com idosos que depois já tinham acabado com a vida, havia recuperação. Mas o nível de recuperação de adolescentes usarem em droga é quase zero, não tem. Dos 3 anos lá, eu não me lembro de um adolescente, falou, pastor, eu estou liberto. O nível de recuperação é baixíssimo. Porque ele ainda acha que pode, enquanto tem força.
Ele só vai se dar conta de que precisa de ajuda quando ele estiver jogado na sarjeta. Talvez aí ele escute. Escute a avó, escute o pai, escute um pastor. Então, abra seu coração, adolescente, para a palavra de Deus nessa noite. Acalma os seus hormôniozinhos aí. Não entra na pornografia, não. Tenha coragem de andar com Jesus. Jovem, não tem problema você ficar solteiro o resto da vida, não? Qual que é o problema? Não é pecado ser solteiro, não. E os mais velhos, para de pressionar os solteiros. Vai casar, não, não vai namorar, não. Fica na sua. Deixa o rapaz. Deixa a moça. Menina faz 25 anos, até o povo da igreja começa. E aí, você não vai namorar, não? Fica na sua, para de ser sem educação. Para de pressionar. Não tem problema ser solteiro, não. Não pode ser um solteiro querer viver como se fosse casado. Aí não. Mas solteiro que vive como solteiro, beleza. Agora, não seja um solteiro que fica querendo viver como se fosse casado. E o casado como se fosse solteiro. Você já casou, meu filho? Agora, você pergunta à sua esposa se você pode ir. Agora você vai ter que perguntar para ela. Você tem dono? Você tem dono. Deus abençoe a nós, irmãos, como igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus, mesmo que ela seja dura contra nós. Porque a forma de Deus nos punir é deixar a gente fazer o que a gente quer fazer. Isso seria terrível para nós. Então, que Deus impeça a gente de fazer o que a gente quer fazer, se o que a gente quer fazer não é o que Deus quer que nós façamos. Fica em pé se você puder. Fecha seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus e Pai, a nós cabe o corar de vergonha, porque assim como foi nos dias de Miqueias, assim também tem acontecido nos nossos dias, Senhor. E nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa família, da igreja, da sociedade, desse país. Deus tem misericórdia de nós, da nossa casa, Senhor. Deus ajuda-nos a vivermos com dignidade, ainda que tenhamos que sofrer alguma coisa, ainda que nos custe algo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Abençoa nós, maridos, abençoa as esposas, os filhos, os pais, os patrões, os empregados. Abençoa cada cidadão aqui nesta noite, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção, a ajuda do Espírito Santo seja sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.